Meu nome é Bianca Cristina, sou professora de matemática e eu ensino alunos do sexto e nono ano a melhorarem suas notas em matemática. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre fração mista. Quero ver quem é que já sabe o que é uma fração mista, como é que a gente vai transformar uma fração mista para fração imprópria, se vocês sabem o que é uma fração própria, imprópria. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês. Oi pessoal, a aula de hoje vai ser sobre fração mista. E para explicar melhor para vocês, a gente vai usar alguns exemplos. Então vamos supor esse primeiro exemplo aqui. Vamos classificar ele como exemplo A. No exemplo A, eu comi duas pizzas inteiras. Então eu comi duas pizzas inteiras e eu comi um quarto da outra pizza. Por que um quarto? Porque foi uma fatia de 4, porque ela estava separada em 4. Então eu comi duas pizzas inteiras e um quarto da outra fatia. Então esse número grandão aqui na frente é o número inteiro, parte da fraçãozinha é o que eu comi só um pedacinho da outra pizza. Aqui na letra B de exemplo, eu tenho comido uma pizza inteira e eu comi 3 fatias, então foram 3 fatias de 8, que era o total. Então essa pizza aqui estava separada em 8 fatias e eu só comi 3. Lembrando, aqui embaixo é o total, então o denominador é o total e o numerador a gente vai ser a parte que a gente quer. Vocês podem estar revisando agora sobre fração na aula que a gente tem um pouquinho antes, alguns vídeos antes. Então agora a gente vai aprender como que a gente vai transformar uma fração mista para uma fração imprópria. Para vocês então entender, uma fração imprópria é quando o numerador ele é maior do que o denominador. Eu costumo geralmente falar para os meus alunos o quê? A gente tem fração própria ou imprópria. Então, qual que é a maior palavra? A maior palavra é imprópria. Então, sempre que o maior número estiver em cima, é porque é uma fração imprópria. Agora, qual que é a menor palavra? É a própria. Então, sempre que o menor número estiver em cima, vai ser uma fração própria. Então, relembrando, se a gente tiver maior número em cima, ela é imprópria, e se tiver o menor número em cima, ela é própria. Então, só pra gente entender aqui, ó, se a gente tivesse pego somente esse 1/4, ela é uma fração própria ou imprópria? Ela vai ser uma fração própria, porque o número 1, ele vai ser menor do que o 4, tá? Então, aqui agora, se eu tivesse aqui 2/8, esquece esse 5 aqui, tá? Só o 2/8. Ele vai ser uma fração própria ou imprópria? É uma fração própria, porque o número 2, ele é menor e ele tá em cima. Aqui, eu tenho somente 1/2. É uma fração própria ou imprópria? É própria porque o 1 ele é menor e tá em cima. Então, sempre que o número menor estiver em cima, é uma fração própria. E se o número maior estiver em cima, ela é uma fração imprópria. Então, professora, sempre na fração mista, o número que está aqui do ladinho vai ser própria? Sim. Então, a fração que está aqui do ladinho vai ser uma fração própria e a gente vai transformar agora ela numa fração imprópria. Sempre a gente vai transformar numa fração imprópria. Então, vamos lá. Como é que vocês vão fazer isso aqui? 3 vezes 4, né? Ou 4 vezes 3 vai dar 12. 12 mais 1, 13. Então, 13 em cima. E esse 4 aqui continua o 4 aqui embaixo. 4. Então, ficou 13/4. Ó, ficou uma fração imprópria. Estão vendo por quê? Porque o numerador ele é maior. Então, sempre que o numerador for maior, vai ser uma fração imprópria. Próximo. A gente tem aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40. 40 mais 2, 42. E embaixo vai ficar o 8. Perfeito? Então, ficou 42/8. O denominador vai continuar o mesmo. O que vai mudar vai ser aqui o numerador, tá? Então, também a gente transformou aqui numa fração imprópria. Por quê? Porque o numerador, ele é maior. Aqui, 2 vezes 7, 14.
14 mais 1 vai dar 15. Então, 15 em cima e o 2 continua o 2 embaixo, tá? Próximo. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 mais 3, 13. E embaixo continuou o denominador, que é o 5. Então, 13 quintos. 6 vezes 4, que vai dar 24. E aí aqui mais 1, que vai ficar 25. Então, tá vendo, ó? É vezes mais. Sempre tu vai fazer o de baixo vezes o grandão, mais o de cima. O de baixo vezes o grandão, mais o de cima. O de baixo vezes o grandão, mais o de cima. E embaixo vai ficar o 6. Não vai mudar o denominador, tá? Próximo. 7 vezes 1 vai dar 7. 7 mais 3, 10. E embaixo vai continuar 7. Então, ficou 10 sétimos. É uma fração própria ou imprópria? Uma fração imprópria, porque o número maior está em cima. É uma fração própria ou imprópria? 25 sextos. É imprópria, porque o número maior está em cima. Então, sempre que o número maior estiver em cima, é uma fração imprópria. E se o número menor estiver em cima, é uma fração própria. Como aqui, por exemplo, 1/4. Olha só. A gente tem aqui, ó, 1/4 ou 3/5, tá sempre o número menor em cima, então é uma fração própria. Então, por último, só pra gente realmente relembrar, como é que a gente vai fazer? 8 vezes 4 vai dar 32. 32 mais 5 vai dar 37. E embaixo vai continuar o 8. Então, só pra gente agora garantir que vocês realmente sabem, esse 5/8 é uma fração própria. O 5 ele é menor. Então, vai ficar uma fração própria, porque se em cima é menor, vai ser própria. E a gente transformou numa fração imprópria. O que é a fração imprópria? Que é quando o número maior está em cima. E agora uma pergunta: e se a gente tiver uma fração imprópria e a gente quer transformar ela para mista? O que a gente vai fazer? 43 sétimos, a gente vai pegar o 43 e vamos dividir por 7. Que número na tabuada do 7 que vai dar bem pertinho do 43? Ah, professora, é 7 vezes 6? 7 vezes 6 vai dar 42 e sobra 1, certo? Então, olha só, esse 6, que é o grandão, que é o inteiro, a gente vai colocar ele aqui. O que sobrou, esse 1, a gente vai colocar ele aqui em cima e o 7 continua 7 aqui embaixo. Não vai mudar, tá? Então, vamos tirar a prova real. 7 vezes 6, 42, mais 1, 43. E embaixo sempre continua o mesmo denominador. Próximo. Se eu tiver 8/5, vai ser 8 dividido por 5. Então, que número na tabuada do 5 que vai dar bem pertinho do 8? Ah, 5 vezes 1, professora. 5 vezes 1 é 5 e sobra 3. Então, esse 1, ele vai ficar aqui o grandão, tá bom? E aqui, o que sobrou, que era o 3, ele vai ficar aqui em cima e o 5 continua aqui embaixo. Então, a gente transformou aqui uma fração imprópria. Por que imprópria? Porque ela era maior em cima. Uma fração imprópria, a gente transformou para uma mista, tá? A gente fez agora o processo inverso do que a gente estava vendo antes. Novamente, mais alguns exemplos para vocês não esquecerem. A gente tem uma fração imprópria e eu quero transformar para uma fração mista. Então, tu vai pegar 32 e vai dividir por 3. Que número na tabuada do 3 que vai dar bem pertinho do 3? Ah, 3 vezes 1, professora. 3 vezes 1 é 3 e sobra 0. Abaixa o
2. Que número na tabuada do 3 que vai dar bem pertinho do 2 ou menor do que o 2? Vamos pensar. 3 vezes 1 vai ser 3. 3 vezes 0 era quanto? 0. Então, 3 vezes 0 vai ser 0 e sobra 2, tá? Tu tem que fazer esse esqueminha aqui por último. Não poderia ter colocado que simplesmente sobra 2, senão teria ficado só um aqui em cima, tá? E é o 10. Então, vai ficar o 10 é o inteiro, a parte inteira. O 2 é o que sobrou, né? E o 3 vai ser o denominador. A gente só arrasta esse 3 aqui para baixo, tá? Então, aqui, próximo. 45 dividido por 4. 40. Vou vir pra cá, né? Deixa eu fazer assim, ó. 45 dividido por 4. Que número na tabuada do 4 vai dar bem pertinho do 4? Ah, 4 vezes 1, professora, que vai dar 4 e sobra 0. Abaixo 5. Que número na tabuada do 4 vai dar bem pertinho do 5? 4 vezes 1 de novo, professora, que vai dar 4 e sobra 1. Então, aqui ficou, ó, o 11 vai ser o número grandão. E aqui, em cima, vai ficar o 1, que é o que sobrou. E embaixo, só traz ele aqui pra baixo. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado da aula de hoje. E se tiver alguma dúvida, podem comentar, pode me perguntar, que eu vou estar ali pra responder vocês.